Vamos dar início à nossa segunda aula prática. E aqui nós vamos reforçar só a questão dos construtores, aprender sobre os modificadores de acesso e, por consequência, a questão do encapsulamento desses dados. Então, só para relembrar o que é um construtor, o construtor serve para você construir objetos daquela classe. Um construtor não possui tipo, como o meu método aqui matricular, ele é vazio. Além disso, o construtor ele possui o mesmo nome da classe. E um construtor, diferente de um método, ele só pode ser acessado uma única vez. Ou seja, você só consegue chamar o construtor uma única vez, já que você só consegue construir o objeto, aquele objeto em si, uma única vez. O método matricular e o método frequência, eles podem ser chamados 2, 3, 4, 5, nenhuma vez, se você quiser. Essas são as diferenças básicas entre um método e um construtor. Em relação a esse primeiro construtor aqui, diferente desse segundo, esse primeiro aqui não está fazendo nada, não serve para nada na minha classe. Aqui, pelo menos eu estou dizendo que a variável idade, que vai vir aqui ó, da minha classe principal, 20, esse 20 é referente a essa variável aqui, idade. Ó. Então ele passa esse 20 para essa variável aqui, e essa variável automaticamente, que é a mesma daqui, inicializa o atributo idade. Nesse caso, eu não estou inicializando ninguém. Se fosse para corrigir isso, eu deveria fazer isso aqui. Acessar o atributo nome e atribuir a variável nome dentro dele. Acessar o atributo idade e colocar o valor da variável idade dentro do atributo idade. Então quer dizer que para cada informação que está aqui, nome vai para nome, idade vai para idade? Não necessariamente. Você pode, sem querer, errar e dizer que aqui é o registro acadêmico. Você tem que prestar atenção nisso, já que uma idade, 20, 30, vai para dentro do atributo registro acadêmico. Por que isso está funcionando? Porque idade e registro acadêmico são inteiros. Então ele não quer saber se você está errando em termos lógicos. Ele só quer saber se você está acertando em termos semânticos. Eu estou colocando um inteiro com inteiro? Estou. Então vai funcionar. Mas, vamos colocar da forma correta, seria idade com idade. E o registro acadêmico ele vai deixar vazio? O que vai acontecer com o registro acadêmico? Ele vai inicializar com zero. Se eu quisesse inicializar esse valor, eu poderia fazer dessa maneira aqui. O meu construtor tem 2 parâmetros, mas inicializa com 3 valores aqui, os 3 atributos. Eu vou dizer que é 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo? As informações que vão vir de fora são nome e idade. A informação que vai inicializar para todos os objetos vão ter esse valor aqui, vai acontecer porque eu estou obrigando que o registro acadêmico seja inicializado com 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o João, o Henrique, o Pedro, todos eles que forem criados a partir desse construtor, todos eles vão ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu quero dizer é que os seus construtores vai depender muito de como você vai inicializar os seus objetos. Você pode inicializar o seu objeto só com a idade, ou com nome e idade, e dizer que o registro acadêmico é 1, 2, 3, 4, 5. Você também poderia fazer, se você quisesse, chegar aqui e dizer que todo objeto da classe aluno vai se chamar André. Então, a diferença entre as pessoas seria apenas idade, porque a idade vai vir do exterior. Mas, como o nome já está dentro de cada pessoa, de cada objeto André, ou de cada objeto aluno chamado André, então não vai haver diferença dos nomes, apenas possivelmente da idade. Vamos só fazer alguns testes para vocês entenderem essa questão do André e do 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vamos vir aqui na classe principal, e aí eu defini 20, depois 10, e aí eu quero acessar o meu nome. Qual é o meu nome que vai aparecer aqui? Será esse aqui, ó, André. André. Assim, o nome André foi atribuído nessa linha de comando. Quando eu executei essa linha de comando, eu atribuí o valor 20 à idade e o André automaticamente ao atributo nome. Se eu quisesse modificar, seria dessa maneira aqui. Eu acesso o atributo nome e coloco João, por exemplo. E agora 10 João passa a ser lá. Se eu quisesse acessar agora o registro acadêmico, que tem que ser qual o valor? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu chegar aqui e pedir para acessar o registro acadêmico, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5? Acho que não. Por quê? Olha aonde está sendo atribuído 1, 2, 3, 4, 5. Nesse construtor. E eu estou chamando esse construtor. Então, esse registro acadêmico aqui vai ser atribuído 0 dentro dele. Se eu construísse um objeto com esse construtor, aí sim eu estaria passando um nome para ele, uma idade para ele, e o registro acadêmico seria 1, 2, 3, 4, 5. Vamos construir um novo aluno chamado X1.
Aqui no meu construtor eu posso passar, eu tenho dois construtores. Eu tenho string, eu tenho que passar um string, um inteiro, que é o nome e a idade, e o segundo que está abaixo é só a idade. Como eu quero construir o primeiro construtor, que é o nome e a idade, nós temos André, idade 40. E aí ele passa a indicar que é o primeiro construtor. Esse aqui que está sendo utilizado, não esse aqui. Esse aqui seria esse aqui. E aí o que, é que vai aparecer dentro de x1? Aqui eu tenho dois objetos, x e x1. Se eu quisesse ver agora o registro acadêmico de x1, vou colocar aqui todos x1, ó, já que esse objeto é o novo que eu construí. E olha a diferença agora. 40, 40, André, por causa do André aqui, e 1, 2, 3, 4, 5 do meu registro acadêmico, já que eu utilizei o meu segundo construtor. Então, com isso a gente consegue finalizar a questão dos construtores, ver como é que está sendo passados os dados para dentro de um construtor, como é que eu modifico essas informações e como eu acesso essas informações aqui. Só que tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui, está querendo ou não, está errado. Ah, vou ter que aprender tudo de novo? Não. É só a forma como a gente está acessando esses dados. A forma como a gente acessa e a forma como a gente coloca esses dados dentro de um objeto. A questão aqui é o encapsulamento desses dados. O que seria encapsular? Por que eu preciso encapsular? A ideia principal do encapsulamento é o poder de utilizar os objetos sem ter que se conhecer sua implementação interna, que deve ficar escondida do usuário do objeto e que irá interagir com este apenas através da sua interface. O que significa isso? Aqui todo mundo está vendo as informações de um aluno. Aqui todo mundo conhece o que tem dentro de um aluno, conhece os atributos, conhece os métodos. Isso não pode ser visto por todo mundo. O programador pode até entender, saber, já que ele está programando, mas as pessoas que vão utilizar o seu sistema saiba utilizar a interface dele, que utilize os métodos que vão ser criados aqui para fazer essa comunicação. Então, como é que eu vou restringir esse acesso? Vamos voltar na classe aluno. Aqui eu tenho o primeiro modificador de acesso chamado public, só que eu não quero deixar tudo público. Público significa todo mundo vai ter acesso a tudo. Então, para cada atributo que eu tenho aqui, ó, eu vou privar esses atributos, tanto para esse como esse, e o meu terceiro aqui serão privados. Olha o que vai acontecer na minha classe principal. Automaticamente, os meus atributos apareceram erros, ou seja, eu não consigo mais acessar essas informações. Vou rodar aqui só para vocês verem o erro que vai aparecer. Ó. Então, essas informações aqui não podem ser mais vistas. Então, como é que eu vou corrigir isso aqui? Vamos voltar aqui na classe aluno, e aí eu vou ter que criar dois métodos para cada atributo. Eu tenho o método set, que significa setar uma informação. E eu tenho o método get para pegar essa informação. Aonde é que está sendo feito o método set aqui? Vamos fazer uma analogia. O meu set seria isso aqui, ó. Eu estou dizendo que o nome está sendo setado com a variável João. X com a variável idade está sendo setada com o valor 10. Nesse caso aqui, ó, já é diferente. Eu estou dizendo que o objeto x1 possui uma idade, eu quero pegar essa idade, eu quero ver essa idade aqui. Eu quero ver esse nome e eu quero ver esse registro acadêmico. Eu vou criar dois métodos, um método para setar para o nome e um método get também para o nome, já que eu posso tanto pegar como escrever. Então vamos voltar aqui na classe aluna e vamos corrigir esse problema que nós estamos tendo aqui. O método set significa que eu vou colocar uma informação, então eu não preciso saber, eu não preciso retornar nada dentro daquele método. Então eu só faço setar um nome, dizer um novo nome para ele. Como a variável nome é uma string, então eu vou ter que passar um string para dentro do atributo nome. Eu vou colocar aqui novo nome apenas para não ficar tanto nome igual, né? E para quem você quer atribuir esse valor, essa variável novo nome? Para a variável nome. Então, dessa classe eu possuo um atributo nome e eu quero que esse novo nome que vai vir do exterior, ele seja atribuído a essa variável, a esse atributo nome. Então, entendendo o método set, onde eu passo um valor para dentro de um atributo, o método get significa eu pegar esse valor. Se eu vou pegar o valor, eu não preciso passar nada para dentro desse método.
Então, o método vai se chamar getNome. Só que, o que está acontecendo aqui? O getNome, ele retorna uma variável. Qual é a variável que eu quero retornar? Na variável nome. O this é porque eu estou acessando essa variável, eu quero que seja essa, dessa classe, essa variável aqui, esse atributo. E aqui está dando um erro por quê? Qual é o tipo de nome? Não é um string? Então eu quero, se eu estou retornando essa variável, eu preciso dizer qual é o tipo dessa variável. Qual é o tipo de retorno dessa variável. Então aqui ó, do lado, string getNome. Eu posso modificar, eu não gostei do nome get, eu posso colocar pegar? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso dizer que aqui vai ser setar? Pode, não tem problema. Desde que você saiba que aquilo seta um nome e que aqui pega um nome, tudo bem. Mas vamos voltar para o original, que é o que é mais conhecido, né? Mais utilizado. Então, se você entendeu como é que faz um set, apenas um, você faz qualquer outro, de qualquer outra variável. Se você entendeu o conceito de pegar uma variável, você faz para qualquer outra variável. Então, vou fazer só mais outra aqui, só para a gente reforçar mais. Eu vou fazer agora o da idade. Void set idade e eu preciso passar uma idade, só que se eu vou passar uma idade, a idade é o quê? De que tipo? Inteiro. Então, eu vou criar aqui a nova idade. Para quem vai essa informação? Para a variável idade. Já para pegar a idade de um determinado objeto, basta eu dizer qual é o tipo da variável que eu quero acessar? Inteiro. Eu vou pegar a minha idade, que é um inteiro, e vou retornar essa idade. Então, depois que você aprende a fazer os métodos set e get, é muito fácil você fazer os demais. Uma coisa que eu normalmente não gosto de ensinar, mas a gente tem que aproveitar o poder de uma IDE de programação, é que a gente não precisa ficar fazendo isso. Você vê que é meio que automático depois que você aprende. Só que uma forma de você fazer isso, imagina eu tivesse 10 atributos, eu tenho que fazer 20 sets gets, né? 2 para cada. Então, uma forma de você aprender a gerar automaticamente é você vir aqui no Generate, praticamente todas as IDEs, Eclipse, NetBeans, essa aqui também fazem isso. Eu posso gerar um construtor, eu posso gerar apenas um get, ou apenas um set, ou get set ao mesmo tempo. Como está faltando o get e o set do meu registro acadêmico, eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero, ó, só está faltando ele, ó. Se tivesse faltando os outros, ele automaticamente ia mostrar aqui quem está faltando, gerar o get set. Então, se eu clico, ó, automaticamente ele já cria para mim o meu get e o meu set. E aqui ele já criou utilizando o modificador de acesso, que eu vou remover só para deixar igual aos outros. Feitos os métodos get set, vamos voltar aqui na classe principal e olha como está aqui. Vamos resolver todos esses casos aqui. Vamos resolver primeiro a linha 10, que seria o meu set. Eu quero setar João dentro da variável nome, dentro do atributo nome. Como é que eu faria isso? Como o nome eu não consigo mais acessar, vamos ver o que ele me mostra aqui. Ele me mostra que eu posso setar um registro, setar um nome, e eu posso também setar essa idade. Só que como eu estou mexendo com o nome, eu vou setar esse nome João, vamos apagar aqui, já que a gente não pode mais acessar a variável nome, e colocar João aqui dentro. Aqui eu preciso saber qual é o tipo que eu estou utilizando. Se você tentar colocar aqui um inteiro, não vai funcionar. Se tentar colocar aqui um char, que é esse caso aqui, não vai funcionar. Um float, o que for. Eu preciso receber um nome. Passe um nome, passe um string. E no caso da idade, a mesma coisa. Eu não posso passar um string para dentro de uma idade, se uma idade é um inteiro. Basta eu vir aqui, ó, modificar para a idade e colocar esse meu 10 agora dentro da idade. Aqui eu estou dizendo que o aluno X, o objeto X do tipo aluno, recebe João no seu nome e recebe 10 como idade. No caso do X1, eu não estou utilizando o set para nenhum caso, eu só estou querendo usar gets. Então ele já está setado tanto o nome quanto a idade, eu só quero pegar agora a idade, o nome e registro acadêmico. Nesse caso, basta utilizar os gets dele. O get idade, o get nome e o get registro acadêmico. Vamos ver se está funcionando. E agora mostra corretamente. Aqui a gente não consegue ver nada.
já que aqui são sets, né? Mas aqui, ó, eu consigo ver. Agora faz mais sentido porque eu tenho que dizer qual o tipo que eu vou mostrar. O System.out.println, ele vai dizer, olha, eu preciso receber alguma coisa. Se você me passar nada, se você passar void, eu vou mostrar vazio na tela. Então, com isso, nós conseguimos entender um pouquinho sobre o encapsulamento de dados e como fazer o encapsulamento de dados em Java. Só vamos aprender agora a questão dos modificadores de acesso. Nós vimos esse aqui, o privado, que significa que apenas essa classe aluno consegue acessar o atributo, ó. Idade, aqui, nome, registro acadêmico. Se eu privar ele, olha o que vai acontecer lá na minha classe principal. O set nome agora deixa de existir também. Não faz sentido eu criar um set nome privado. Como é que eu vou dar um nome a uma pessoa se eu privei isso? Então agora vocês começam a entender quando privar e quando deixar público, ou pelo menos vazio ali, né? Então vamos voltar lá na classe aluno e vamos tirar o privado, senão vai ficar com erro. Para vocês entenderem o que está aqui do lado, que é o modificador de acesso padrão ou friendly, ele existe quando nós estamos dentro da mesma, aqui a gente está num pacote vazio, né? Os pacotes do Java servem mais para organização. Se eu pegasse e criasse dois packages ou dois pacotes e separasse a classe aluno da classe principal, vocês iriam ver o primeiro erro. Eu vou criar aqui dois pacotes. Vou criar um pacote modelo para dizer que a minha classe aluno é referente ao meu modelo. A classe principal vou colocar dentro do pacote main. E agora eu vou jogar o principal para dentro do pacote main. Então vamos ver, o que aconteceu de diferente? O aluno foi importado, certo? Então quando a gente começa a criar pacotes, para aquela classe funcionar ou ser entendida naquela outra classe, eu preciso importar ela. No outro não precisava importar, porque estavam dentro dos mesmos pacotes. Como eu estou em pacotes diferentes, eu precisei fazer essa importação aqui. Se vocês lembram, minha classe aluno é pública. Minha classe aluno é pública. Mas o meu construtor é público? Não. O meu construtor ele é padrão ou friendly, e o friendly significa para quem está dentro do mesmo pacote, eu consigo acessar, mas quando eu estou fora de pacotes, eu já não tenho mais esse acesso. Então, se eu quisesse fazer com que esses construtores possam ser vistos em outras classes que estão em outros pacotes, eu tenho que deixar ele público. Public e aqui public. Vamos voltar aqui na classe principal. E agora o meu construtor passou a existir para ele. Se eu fizer a mesma coisa para esses aqui, também vai funcionar. Então, eu vou deixar público aqui e público aqui. E aí, voltando, ó, o erro para o setNome e o erro para o getNome também já foram corrigidos. Eu fiz isso só para vocês verem a questão do modificador de acesso padrão. E esse modificador de acesso, como eu disse, né, ele funciona para quando eu estiver dentro do mesmo pacote. Se eu colocar esse aluno dentro do pacote main, tudo volta a funcionar. Você vê que eu nem preciso mais importar o aluno, já que o aluno está dentro do mesmo pacote, então não tem mais por que eu fazer isso. Se eu voltar aqui, vamos voltar aqui só para a gente continuar com aquele erro. Por último, nós temos o último modificador de acesso, que é o protect, que é esse aqui, ó, protect. Eu posso criar o protect, eu vou criar aqui float média. Eu criei aqui a média para o aluno. Vou criar uma outra classe só para vocês entenderem como isso vai funcionar. Eu vou criar aqui a classe aluno pós, aluno de pós-graduação, e vou colocar aqui um comando que me diz que aluno pós ela é uma extensão, ela é uma herança da minha classe aluno. Então aqui eu vou dizer que essa classe, aluno pós, ela herda essas informações. Como eu tenho um construtor, eu preciso trazer essas informações, mas não é algo que eu quero que vocês entendam agora. Aí eu disse que temos o protect aqui, né? Nós temos esse atributo sendo protegido e esses atributos sendo privados. Qual desses eu posso ver dentro da classe aluno pós, né? Vamos criar aqui esse método do teste só para vocês entenderem. Eu tenho 4 atributos: idade, registro acadêmico, nome e média. Idade eu consigo acessar? Não. Eu só consigo acessar através do getIdade porque é público.
Registro acadêmico? Também não, ó. Só por causa do get. E o nome? Também não. Mas a média eu consigo acessar. Porque o aluno pós é uma extensão do aluno. E quando eu coloquei a variável média como protegido, eu estou informando que de todas as variáveis, apenas essa pode ser vista pelas classes que herdam de mim. Que no caso é por causa disso aqui, ó. Aqui eu estou dizendo que a classe aluno pós herda ou é uma extensão de um aluno e por causa disso eu consigo ver o atributo média. Então, com isso, nós finalizamos essa aula. Vimos um pouco de construtores, vimos a questão do encapsulamento e os modificadores de acesso.